Você posta todos os dias, às vezes mais de uma vez por dia, capricha no conteúdo, aparece sempre, não some e mesmo assim, no final do mês você não tem nenhum cliente novo. Bom, a primeira coisa que a maioria das pessoas pensa é: eu preciso postar mais. E eu vou te contar que é exatamente aí que está o erro. Nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente o que está impedindo o seu Instagram de atrair clientes. E eu vou te contar que não tem nada a ver com frequência. Eu sou a Beatriz, gestora em marketing no Instagram e social media para empreendedoras e já ajudei dezenas, centenas de empreendedoras a utilizarem o Instagram com estratégia para que elas conseguissem transformar ali o seu perfil em uma fonte de renda real. Eu vou compartilhar aqui, são os erros que são bem comuns de a gente estar vendo, que eu vejo todos os dias em perfis de empreendedoras que não estão conseguindo converter com os seus perfis. Quando uma cliente chega para mim e fala: Bia, eu tô postando, mas eu não consigo converter essas pessoas em clientes. Algo que eu sempre pergunto é: você sabe por que você está postando esse conteúdo? Você consegue entender ali qual é o objetivo desse conteúdo? Porque isso vai fazer toda a diferença, né, para a pessoa. Você saber o porquê que você está postando e não postar de forma aleatória. Quando a gente fala em estratégia, às vezes parece uma palavra complicada, né? Ou às vezes a gente não entende exatamente o que significa. Mas estratégia nada mais é do que você saber o que você está fazendo. Criar ali uma estrutura de Reels mesmo, para que você consiga tanto atrair as pessoas, quanto também você consiga converter elas. Na verdade, é até entender que um vídeo pensado, estruturado, né? Com começo, meio e fim, postado às vezes 3 vezes na semana, vai ser melhor do que você postar todos os dias sem saber o porquê que você está postando ou criando uma estrutura boa para aquele vídeo. Porque quando você está postando sem ter uma estratégia por trás, você acaba postando muito, se esforçando e você não vê o resultado. Daí você se frustra e às vezes para, né? Acha que o Instagram ele não funciona. Mas, na verdade, o que acontece é que se você postar com essa estratégia, que é justamente saber a estrutura do Reels, do vídeo, você tem muito mais chance de crescer, às vezes postando até menos na semana. Então, a gente já identifica aqui o nosso primeiro problema, que é justamente você postar, às vezes, em grande quantidade, mas não saber qual estrutura você está criando o seu conteúdo. Agora, a gente tem um segundo erro muito comum, que é importante você saber, que é o quê? Você estar criando um conteúdo para você, um conteúdo que você acha interessante, mas que o seu público não gosta, ou que às vezes é uma linguagem difícil para ele. Eu vejo muita gente fazendo isso, criando conteúdo para si mesma. Então você é da sua área, igual eu aqui, eu falando sobre conteúdo, se eu falar aqui sobre CTA, copywriting, várias palavras assim que para mim podem ser comuns, mas que para uma pessoa que não está dentro da área do marketing, né, inserida na área, para ela vai ser difícil, ou você talvez não vai entender, ou às vezes a aula fica até meio chata, né? Você não consegue assim pegar com facilidade as informações, o que é normal. Se alguém falar para mim sobre um outro assunto, por exemplo, né? Então eu vou falar aqui sobre endocrinologia, né? Então uma médica vai conversar comigo. Talvez eu não entenda alguns termos que ela vai falar. Se ela ficar falando de uma forma muito técnica, precisa falar na linguagem do público, para que seja fácil para ele entender. E às vezes na linguagem mesmo. Então, ao invés assim da gente trazer exemplos complicados, você precisa simplificar esses conteúdos, tá? Até pegando o gancho aqui da endocrinologista, eu tenho uma cliente que ela foi mentorada minha, que ela é justamente uma endocrinologista. Tá? Então, eu vou mostrar aqui o exemplo para vocês, ó, doutora Camila Simões. Então, quando a gente começou a mentoria, ela sempre criou muitos conteúdos aqui, ó, como vocês podem ver, uns conteúdos que eles são mais explicando, né, as coisas, são mais conversando. E você pode reparar que esse tipo de conteúdo, ele não tem um alcance muito grande, né? Então, ó, ela não tá com grande quantidade de curtidas e tudo mais. E aí, o que eu falei para ela? Eu falei: Camila, a gente precisa criar alguns conteúdos que eles sejam mais na linguagem do seu público. Então, a gente conversando, definimos o quê? Ó? Por exemplo,
desodorantes sem desreguladores endócrinos. Então, quem é mãe, né? Mãe, pais, enfim, as pessoas elas acabam olhando mais para esse tipo de conteúdo. Então, olha só a diferença do alcance desse vídeo, ó. Quando a gente tem um conteúdo mais simples, com fotos, imagens de produtos que as pessoas reconhecem, né? E um conteúdo mais simplificado. Olha a diferença, né? 20 mil curtidas, 32 mil compartilhamentos. Então, é um vídeo, ó, vamos até ver aqui no perfil dela, ó. Ela desativou aqui a quantidade de visualizações, a gente não consegue ver. Mas, olha só, deve ter tido 1 milhão aí de visualizações, pelo menos, né? Então, os outros conteúdos, vocês podem reparar que são conteúdos mais de venda. Então, eles têm um alcance menor. Ou seja, a gente sabe o que esperar de cada conteúdo, tá? Agora, ó, vamos pegar mais um aqui, ó, que ela criou no mesmo formato, que foi exatamente o formato que eu falei para ela fazer. Olha só, então aqui, ó, 5 desodorantes seguros para criança. Então, ó, desodorantes infantis. Ele também, ó, vamos até pegar aqui no próprio Reels, na aba de Reels, ó, que ele vai mostrar que as curtidas não tá mostrando, mas tem 480 comentários, né? É até, ó, bem parecido, ela tá usando até as mesmas imagens, ó, se vocês repararam, tá? Inclusive, dá até pra gente repetir, né? Dá até pra a gente fazer aqui e duplicar o vídeo, tá? Então, foi bem, repete, tá? Então, ele tem uma grande chance de trazer um bom resultado. Então, resumindo, o conteúdo dela era ótimo, só que ele era mais técnico, ou seja, conversava mais com o público que também é médico, né, da mesma área, da saúde. Não conversava com o público que ela queria atingir. Então, você precisa fazer a mesma coisa. Você precisa conversar numa linguagem que o seu público ele entenda. Então faz o seguinte, pega aí o teu último mês de conteúdo, pelo menos os últimos 9 posts, e dá uma olhada. Será que esses conteúdos eles foram feitos no que eu acho interessante ou no que o meu público acha interessante? Então responda isso e aí você já vai ter um direcionamento se será que eu estou indo para o lado certo ou preciso ajustar a rota. Agora, um terceiro erro que é muito comum é as pessoas fazerem cada vídeo de um jeito diferente, num formato diferente. Ou seja, a gente tem vários formatos dentro do Instagram, né? Formatos que já são validados, por exemplo. Vou mostrar aqui para vocês também, ó. Quando a gente olha, né, um formato que ele é validado, ele é um formato, por exemplo, que ele é a tela dividida em 2. Então, aqui, ó, quando a gente pega para pesquisar, eu vou colocar aqui, ó, Danilo Reis, consórcio. Então, aqui, ó, esse formato, ele é um formato que ele é validado. Porque o Instagram, o algoritmo, ele já reconhece esse formato com facilidade, né? Que é justamente essa tela dividida. A tela dividida, em que você fica embaixo, você pode fazer uma reação ao que está acontecendo em cima, narrar o que está acontecendo em cima, ou fazer um comentário sobre o que está sendo passado, né, explicar. Ele é um formato que ele já é reconhecido pelas pessoas. E aí, o próprio Instagram aumenta a tua visibilidade e também as pessoas reconhecem com facilidade. Se você pega um formato e você faz um dia, pega outro formato, faz outro dia, cada conteúdo seu, ele é diferente um do outro, as pessoas não te reconhecem com facilidade e também o que acontece é que o algoritmo também acaba não te entregando, né? Então, as pessoas, elas precisam ter essa previsibilidade. Não é à toa que grandes influenciadores, eles sempre repetem o mesmo formato. Então, vamos pegar aqui mais um exemplo para vocês verem. Olha só. Então, vamos lá, entrando aqui no conteúdo desse influenciador aqui, que é o Arthur Paek. Eu gosto muito dele. Você já percebeu que todos os vídeos eles começam ali da mesma forma? Isso gera o quê? Previsibilidade. Ou seja, eu sei o que vai estar acontecendo ali naquele vídeo. As pessoas gostam disso. Então vamos lá, ó, vamos assistir. Ó. Vamos fazer um chicken katsu?
Ó, vamos fazer um caldo de quenga bem gostoso. Ó, vamos fazer um drink e um petisco? Ou seja, esse aqui não, né? Porque é um formato diferente de POV, né? Mas, ó, vamos achar o bilhete premiado? Que é foto. Vamos fazer uma receita inspirada? Vamos fazer uma sopa de tomate? Então, você consegue reparar aqui que todos os vídeos, eles são no mesmo formato? Então, quando a gente vê um vídeo dele, você já sabe o que vai vir depois. Isso é previsível, ou seja, é muito bom para o seu público. Escolha um formato, você tem diversos tipos, por exemplo, eu vou até colocar aqui, o formato tela dividida, o formato de tela verde, que você aparece pequenininha ali no final ali, comentando sobre algum vídeo e tudo mais. Também uma palestrinha. A palestrinha é aquele que você coloca um tablet, um computador ou até uma prancheta e explica alguma coisa como se fosse numa lousa também. A gente tem o conteúdo que ele é o narrado, então você às vezes que não gosta muito de aparecer, você grava algo e você narra esse conteúdo por trás, só a sua voz que aparece. Tem vários estilos de formatos, escolha um deles que você mais se identifica, e eu indico você focar em criar pelo menos aí uns 30 dias direto desse conteúdo para que você entenda o que eu estou fazendo aqui, as pessoas estão me reconhecendo, o que eu estou acertando, para que você replique e consiga atingir resultados melhores. E claro, se você quiser fazer tudo isso com acompanhamento, eu também tenho uma mentoria individual, que eu te acompanho e te ajudo a definir todas essas etapas de como que você vai criar esse formato, como que você vai fazer a edição e montar toda a sua estratégia. Vou deixar aqui o link na descrição desse vídeo para caso você tenha interesse, tá bom? Aproveitando, já se inscreve no canal aqui para você conseguir receber vídeos todos os novos que eu for colocando aqui. Então, resumindo, postar com frequência nada adianta se você não tiver uma boa estratégia definida, ou seja, saber como montar o seu conteúdo. Criar conteúdo para você mesma não adianta nada, você precisa criar conteúdos que sejam para o seu público, assuntos que interessem o seu público. E fazer cada vídeo de uma forma diferente não vai te trazer um bom resultado. O ideal é que você escolha um formato, coloque ali se comprometa a criar pelo menos 30 dias desse conteúdo nesse formato, analise o que está dando certo e replique. Me conta nos comentários qual formato que você usa hoje e se você tem alguma dúvida sobre essa aula. Então vai colocando aqui nos comentários, porque eu vou lendo e vou criando mais conteúdos para te ajudar. E se você quer entender como você precisa estruturar o seu perfil para que você converta mais seguidores em clientes, você precisa ver o próximo vídeo. Até mais!